Vocês viram que estão mudando várias coisas da história de Solo Leveling no anime que tá saindo agora, mas se isso é bom ou ruim, a gente precisa conversar agora. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando episódio novo de Solo Leveling, dessa vez episódio 3, no nosso sábado das Dungeons do Level Up. Solo Feira, pra ser o grande clássico, você decide agora. Eu recebi várias dicas de vocês, gostei dessas três e vou deixar pra você comentar aqui embaixo como vai ser o nome oficial dos nossos vídeos comentando Solo Leveling. E sim, agora tá decidido, vou comentar com vocês até o final da temporada, então não larga minha mão, se inscreve aí neste canal e vem comentar Solo Leveling comigo. Solo Leveling, claro, não tá fazendo uma distorção absurda na história, não é isso que eu quero dizer, mas o anime desde o início tá tomando algumas liberdades para trazer cenas, arcos inclusive, que são lá da frente, trazendo um foreshadow, ou simplesmente modificando algumas formas de apresentar o universo e não apenas focar no protagonista, mas também já trazer alguns personagens, subtramas, mostrando o contexto externo para além do interno de quem é o principal dessa história. E não apenas isso, eles também estão trazendo cenas completamente inéditas, que parecem triviais, para encher linguiça, mas na minha opinião talvez não isso seja uma clara demonstração positiva de que eles estão olhando para essa história de maneira diferente. Quem sabe para explicar as coisas sob um novo olhar e para quem não gostou talvez muito, calma, não dou spoilers aqui mais. No final de Solo Leveling, quem sabe isso não seja uma chama de esperança para um final levemente que seja diferente. Um novo contar de história para mim é uma nova experiência e sinceramente uma nova empolgação pra gente assistir Solo Leveling juntinhos aqui neste canal. Desta vez tivemos a adaptação de 2 capítulos e um pedacico de um terceiro. Foram capítulos 11, 12, o pedacinho ali, o começo do 13, mais essas inclusões ou lá da frente ou completamente inéditas. Óbvio que um terceiro episódio, depois de uma abertura, 2 episódios completamente sangrentos, viscerais, absurdos, chocantes, a gente precisava de uma acalmada. Não dá pra história ir correndo o tempo todo, já que este é o momento também de apresentar o universo e crescer este mistério do que tá rolando com o protagonista depois que ele foi basicamente ressuscitado num altar para começar a ser um jogador de RPG na vida real. Falando assim parece um negócio meio estranho, né? Mas eu não sei se é porque eu gosto de RPG, mas eu vejo essas referências que já vão aparecendo no começo aqui de Solo Leveling e fico bem empolgada. Mas a gente tem que falar de lançamento maravilhoso que a gente tem hoje em estampa preta, em estampa vermelha, frente e verso, e tudo inspirado em um dos universos que as pessoas acham mais perfeito neste nicho de animes. Pra quem é alquimista já pegou todas as referências. As camisetas e tudo na loja.com.br/Gabi-Xavier tá com até 50% de desconto, gente, até metade do preço. Aproveitem que é por tempo limitadíssimo e você, só você, ainda pode ganhar um pôster de brinde que não vai entrar na loja, é só nessa promoção, também só nos próximos dias. E essa promoção tá valendo muito a pena. Depois do vídeo, tem link aqui na descrição. Pois bem, falando de episódio 3, como eu disse, eu achei que foi um episódio mais tranquilo. A gente vê o Sun Jin-woo acordando no hospital 3 dias depois, se recuperando e tentando buscar ali as memórias do que aconteceu com ele, claro, depois de um trauma absoluto. De todas as mais de 20 pessoas, sei lá, não lembro mais, que estavam dentro daquela dungeon, só 6 voltaram. Um sem braço, a outra completamente transtornada. E ele já acorda sendo interrogado sobre tudo o que aconteceu e porque existe uma suspeita sobre essa situação tão atípica, porque não que seja esquisito caçadores virem de uma dungeon e vários morrerem, mas é raro numa proporção tão grande como foi e com uma história tão espetacular como aconteceu. Monstros bizarros, estátuas maquiavélicas numa dungeon tão perigosa dentro de uma que era pra ser mais fraca, e as estátuas todas sumiram. Porque quando chegaram a galera ali dos tigres brancos, alguns caçadores mais fortes pra ver o que tinha acontecido, só tinham corpos picotados, sim, quem morreu, morreu de verdade, o Sun Jin-woo desacordado e não tinha mais estátua nenhuma. O Deus sorridente acabou. E aqui a gente já tem uma primeira alteração, porque no quadrinho ele é encontrado em cima do altar. Tudo sumiu exceto o altar. Mas eu não sei se esse foi um cuidado maior de coerência interna, porque um altar seria algo mais misterioso, a ser questionado, mas no anime eles tiraram. Assim como surgiu num lugar que teoricamente não tinha que estar, também sumiu como se nada tivesse acontecido, mas as histórias eram tão iguaizinhas que não tinha como eles fugirem muito daquela explicação para o que aconteceu. Mas será que não tinha um caçador rank S, A envolvido naquilo? Porque como que eles teriam sobrevivido se não tivesse alguém minimamente forte para defendê-los? E aí também que eles têm aquela dúvida, será
que Sun Jin-woo teve um segundo despertar? Caçadores nesse mundo não podem upar o rank. Despertou com o rank D, sinto muito, vai ficar com esse rank pro resto da sua vida. Mas, em alguns raros casos, há um segundo despertar que o caçador pode passar do B pro S, quem sabe? E você que viu toda aquela treta do Sun Jin-woo aceitando ser um jogador dentro de uma quest diferente, já cresce aquela esperança, tá? Vai medir ali a energia dele e ele vai estar mais forte, porque ele aceitou agora um segundo desafio e não. Tá medindo baixo até pra galera de rank E e deixam ele em paz. E aí que a gente fica com o mistério do protagonista. Mas eu achei bom que dessa vez nesse episódio eles deram um close um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais devagar nas telas em relação ao aceite do Sun Jin-woo ali no momento do altar, né, no episódio passado, que o outro foi muito rapidinho, só que deu pausa e ficou lendo, que entendeu. E sim, ele atingiu os requisitos de uma missão extra e ele aceitou ser um jogador meio que no impulso ali, quase morrendo, e ele foi completamente recuperado. A perna volta, os ferimentos acabam, ele tá ali normal, mas sem entender o que tá rolando. E ele começou a enxergar algumas telas que ninguém mais via. Ele fala dessas telas com a irmã e ela meio que trata ele como doido. Bateu a cabeça. E olha o interessante, quem tinha referência de game era a irmã e não ele. Nesse episódio também teve uma informação a mais, que foi o foco na Jun-hee, que era aquela healer que foi com ele na missão justamente das estátuas, estava mega traumatizada, e o que o anime colocou é que ela foi visitar ele assim que ela soube que ele tinha acordado no hospital, mas traumatizada, recusando missões. Ao ver que ele estava ali correndo, já se recuperando, ela acaba não ficando para conversar com ele. Esse é um universo que fala de dungeon, de caçadores, de goblins e quests e coisas que, óbvio, remetem a game, mas ninguém, pelo visto, vê literalmente tela, com inventário, distribuindo pontos. Ninguém upa também, né? Sobe level. Agora parece que o protagonista, sim. Aliás, daí vem o nome também, né? Solo leveling. Só ele tá subindo de level. Só que como ele achou que ele tava delirando vendo essa tela, não foi na maldade que ele não falou pros caras que estavam ali que tinha uma tela na sua frente. Então tudo permaneceu como um segredo, porque a irmã também não deu bola, ele vai só aprendendo a lidar. Não antes, é claro, dele ter um mega trauma, porque ele ignorou a missão diária, que é basicamente um teste de One Punch Man, né? O treinamento do Saitama, flexões, agachamentos, corrida pra caramba todos os dias, e por não fazer, ele foi punido. E a gente vê que ele não tá só delirando, porque ele foi realmente sugado da realidade para uma outra dimensão, um deserto, que ele ficou por 4 horas fugindo de uma centopeia. E quando ele volta, acabado, ele leva um pouquinho algumas areias. Eu não lembro se no anime ficou bem claro isso, mas no manhwa sim, dava pra você ver que não apenas ele retornou, mas uma parte física do que ele tava ali, de onde ele estava, veio junto dele. Sim, surgem muitas perguntas nesse ponto da história. Se eu não vou dar respostas ou spoilers, pelo menos peguem as dicas. Existia uma dungeon secreta, que inclusive, digamos que o super boss dessa dungeon era referenciado como Deus. Depois de vários testes ou pré-requisitos, ele foi o escolhido e ele precisou aceitar uma nova missão que não é um delírio, mas ele vai ter influência na sua própria realidade física. Então, opa, isso já te coloca, por exemplo, algumas questões óbvias, como quem controla isso? Quem criou aquele calabouço ou a dungeon? E quem está controlando esse sistema que agora tá na cara do protagonista e que faz com que ele tenha um upgrade, inclusive, na realidade. Mas o Sun Jin-woo, aquele protagonista que neste momento é bem, assim, inocente, ele vai aprendendo com o fluxo. Depois do trauma, ele começa a correr e fazer todos os exercícios diariamente e ganhar recompensas através disso. Eu achei interessante que já nesse começo eles fizeram algumas inserções que, se eu não estou equivocada, não apareciam como flashback aqui neste momento da história, trazendo, por exemplo, o passado dele, como que realmente a sua mãe, de repente, junto com a abertura dos portais, ficou doente do que seria chamado de doença do sono eterno, relacionado de alguma maneira à exposição muito grande de mana, que é essa energia de magia, vamos dizer assim, que surgiu junto dos portais. E isso gerou uma demanda por dinheiro, porque a mãe, claro, não podia trabalhar. O Sun Jin-woo acabou sendo aquele que, com um despertar bem fajuta de rank E, precisou se colocar em perigo para ter um mínimo de dinheiro, não só para o tratamento da mãe, mas para que a irmã continuasse estudando. E isso, mesmo que num flashback rápido,
traz um pouquinho mais de humanidade de propósito para esse personagem que é o principal da história. Porque ele começou com tudo isso e como esse surgimento de portais influenciou não só em um contato com dimensões de monstros e um potencial ataque à realidade de humanos e o surgimento de caçadores super-humanos, mas também danos reais às pessoas comuns. Todo o universo foi afetado e por quê? E o que está acontecendo com o Sun Jin-woo, que agora, fazendo parte de toda essa modificação, tá numa dinâmica totalmente diferente. Porque aí, falando um pouquinho mais do que a gente vê das suas tarefas diárias, que agora foi só uma pequena introdução, a gente vê que ele vai ganhando pontos para distribuir. E como um jogador bem inexperiente, fica claro, ele só distribui para força. Ou principalmente para força. E isso, gente, erro inicial, já fiz muito isso, coloca na sua vitalidade, na sua inteligência. A questão é que ele também ganha outras recompensas, uma recuperação na realidade, quer dizer, ele correu, ele tá acabado, ele tá só o pó. E ele ganha ali de recompensa uma recuperação que ele se torna novinho em folha. Não foi uma healer, por exemplo, como era sua amiga, que foi lá e o curou. Não, foi um negócio no menu da sua cabeça. Mas ele também ganha um loot, ou seja, uma caixinha de itens diários ali, ou itens a cada recompensa recebida, que neste episódio vem como uma chave que abre dungeons instantâneas, ou seja, dungeons que ele vai e abre num local específico. E o que esse episódio trouxe também de informações que não estavam neste momento ainda no mangá e que foi muito relevante até para contextualizar o como essa dungeon é muito específica, é que eles trouxeram a visão, o panorama geral da cidade, que estavam surgindo várias outras dungeons em vez de previsão do tempo. É uma previsão ali das dungeons falando, surgiram tantas na cidade, nessa área tal, rank E, rank D, rank B. A gente vê a organização do que parece ser a guilda, né, a união, o grupo de caçadores mais forte que existe naquele país, a justamente guilda dos caçadores. E esta guilda, ela tá ali recrutando justamente os mais fortes possíveis. O mesmo cara, o caçador misterioso, que já tinha aparecido lá naquela prévia Foreshadow, quando a gente vê os tais Rank S lutando contra uns formigões. Ele aparece de novo conversando com a mesma caçadora que também tinha sido referenciada no episódio passado como uma das mais fortes. E ele conversa com ela porque ela seria a mentora de alguns outros caçadores Rank B, justamente em uma dessas dungeons que tinham recém-aberto. E por que isso é importante? Pra gente ver que as dungeons estão sendo mapeadas, que eles sabem muito bem quais surgem na cidade e algumas guildas já são ali direcionadas para lidar com aqueles monstros. Pra onde ele foi com a sua chavinha, não tinha nada a ver com nada daquilo. Ninguém viu ele abrindo aquela dungeon e ela também funcionava numa dimensão diferente, de maneira aparentemente diferente dessas outras que tinham aberto ou que ele tinha ido até então. É como se fosse realmente um modelo para ele upar, para ele ficar mais forte. E assim ele faz. E o final do episódio não apenas deixou o gancho, mas foi a inclusão mais explícita de cena completamente inédita nesse anime. No episódio 3, assim que ele entra na dungeon, que é dentro de um metrô, ele encontra alguns goblins, 3 goblins. No quadrinho, quando ele entra direto, aparece aquele lobo que posteriormente no anime apareceu. E eu acho legal eles terem incluído os 3 goblins, porque eles fazem um paralelo direto à missão que, se não a primeira, foi uma das primeiras que o Sun Jin-woo enfrentou. E mostra que ele foi, inclusive, ferido por esses goblins. E até por ter sido ferido, a gente percebe que ele sabe ali, mais ou menos, o padrão de ataque desses adversários, ele vai inicialmente desviando. A gente viu que ele upou pra caramba a sua força nas suas missões diárias em alguns poucos dias, mas a gente não tinha visto a sua força em ação e nem ele. Por isso que, mesmo que a sua perna não tremesse com os goblins, da mesma forma que depois tremeu com o lobo que apareceu, a sua primeira reação é desviar, é fugir, assim como ele teria feito antes, sendo um rank E de 10 pontos que não upou nada e jamais uparia no formato normal das coisas. Mas no instante em que ele usa a sua faquinha que ele carregava ali para atingir esses goblins, aí ele ganha um pouco de confiança e é a primeira demonstração clara no anime de que ele tá mais forte. No mínimo, mais forte. Ele nunca tinha conseguido produzir um dano àqueles bichos. Ele, inclusive, era achincalhado, reclamavam dele, você não vai ganhar nada, você é um inútil. E ele se sentia muito mal. Agora, pela primeira vez, sem um healer, sem uma party, né, sem um grupo, ele tá lutando sozinho e conseguindo até, é claro, no anime aparecer
o lobo, que claramente é um desafio muito mais difícil, e aí ele lida com alguns traumas, alguns medos, ele treme. Ele não apenas treme porque é uma criatura mais forte, ele nunca lidou com uma criatura tão forte assim sozinho, ou com qualquer criatura sozinho, antes desses goblins que ele acabou de matar, mas porque ele faz uma associação ao seu último grande medo. Ele olha para aquele lobo que com certeza não é daquela força daquelas estátuas e ele treme de medo, lembrando da última experiência que ele teve, de incapacidade, de vulnerabilidade, de ver uma galera morrendo para uma dungeon que eles não tinham nível para enfrentar. E quando o lobo vai para cima dele, o episódio termina deixando um mega gancho do que vai acontecer. Será que o protagonista vai morrer de novo e renascer? Aí a gente tem que esperar na semana que vem. Lembro novamente que esse é aquele momento do anime que a gente tem que esperar as coisas começarem a caminhar. A gente viu uma grande abertura e muitas pessoas às vezes veem essas super aberturas de anime que pra muitos já não foi tão grande coisa em comparação ao hype, eu sei, eu leio vocês, mas esperam que o nível continue absurdamente assustador. São poucos animes que conseguem fazer isso, poucos mangás, poucos livros, poucas séries, poucos filmes. Geralmente a gente tem esse momento de abertura mais quente, quando é o caso, e depois a coisa esfria pra gente contextualizar e explicar e entender pra onde a história vai. E como sempre digo pra vocês, Solo Leveling pra mim sempre foi esse apanhado de muitas referências pra quem gosta desse tipo de universo, mas sendo diferente de outras histórias de gênero ou estilo parecido, e um protagonista que ele vai ter um desenvolvimento interessante ali, sutil, e aos poucos a coisa vai acontecer e o universo também vai se expandir. Então, se você gosta disso, como eu sempre digo, alinhe a sua expectativa para esse tipo de história, e aí, se for do seu gosto, você vai curtir bastante essa jornada, e eu espero que seja comigo, aqui neste canal, comentando na nossa Em Construção nome do sábado. Semana que vem vai ser decidido com base nos comentários de vocês, então não deixe de deixar a sua opinião aqui pra eu saber. E se inscrever pra me acompanhar em todos os próximos vídeos de Solo Leveling ou não, espero vocês em todos eles. Aproveitem a promoção, é metade do preço e um bando de coisa aqui em loja.com.br/Gabi-Xavier. Então agora que acabou o vídeo, pode clicar no link da descrição e aproveita as promoções, porque agora é mais de uma. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.